Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$ 10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. No episódio de hoje, vamos celebrar o Dia da Mulher. E como inspiração, vamos buscar uma história de força, garra, profissionalismo e liderança feminina no ambiente corporativo do agro. A brasileira Vanúzia Nogueira é a nova diretora executiva eleita da Organização Internacional do Café e toma posse no próximo dia 1º de maio. Ela foi escolhida durante a sessão do Conselho Internacional do Café, o principal organismo mundial. Há 25 anos, a diretora assume a Associação também Brasileira de Cafés Especiais, conduziu trabalhos com a implementação em 2008 do projeto setorial Brasil The Coffee Nation, desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Para você conhecer um pouquinho sobre a Organização Internacional do Café, ela foi estabelecida em Londres em 1963, sobre recomendação das Nações Unidas, devido à grande importância econômica desta commodity. A entidade administra o Acordo Internacional do Café, cuja última atualização está em vigor desde o dia 2 de fevereiro de 2007. É o principal organismo intergovernamental para o setor e reúne governos de nações exportadoras e importadoras para enfrentar os desafios da cafeicultura global, por meio de cooperação internacional. Seus países membros representam 98% da produção e 67% do consumo mundial do produto. Viu só como o café é valorado em todo o mundo? Então vamos bater esse papo com a Vanúzia Nogueira hoje aqui no podcast Agrotalk. Vanúzia, seja bem-vinda. Obrigada, Ângela. Um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco sobre café, essa bebida que a gente gosta tanto no Brasil. Vanúzia, olha, esse episódio é muito especial, porque a gente comemora também, com a sua participação aqui, o Dia da Mulher. Afinal, né, a gente precisa valorizar as lideranças femininas que a gente observa que cada vez mais estão crescendo aqui pelo país e pelo mundo. Então, isso é muito importante para todas nós. E eu quero falar sobre um pouquinho da sua história, começando esse nosso bate-papo, porque você é filha e neta de produtores e comercializadores de café, é doutora em administração com ênfase em marketing pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, formada também em tecnologia da informação, gestão pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e possui mestrados em gestão avançada de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, além de inúmeros cursos internacionais de especialização em finanças, gestão de relacionamento, TI, entre outros. Então, a gente sabe que a sua história, a sua carreira também foi pautada muito em conhecimento, em ciência, em estudos. Sua história no agro, Vanúzia, também começou com as suas raízes, né, familiares no campo. Conta pra gente como que o bichinho do agro te picou e como que você foi trabalhar em um mercado tão desafiador que é o agro e conduzir a sua carreira até os dias atuais. Bom, Ângela, o que eu posso te dizer é que eu vivo café desde antes de nascer, afinal de contas foi por causa do café que os meus pais se conheceram. Eles são de 2 cidades diferentes no interior do sul de Minas, e meu pai trabalhava para o Instituto Brasileiro do Café, o antigo IBC, e foi fazer algumas fiscalizações na cidade onde a minha mãe morava, minha mãe ainda adolescente, e assim eles se conheceram e começaram a namorar e depois casaram. Então, eu vivo café desde sempre, né? Mas tive uma convivência social com café até os meus 40 anos. Venho de uma família tipicamente de produtores, uma filha que na adolescência achou que mexer com café, procurando uma profissão, ia ser algo muito chato, porque
porque eu ouvia meus pais, meus avós, todo mundo reclamando o tempo inteiro que o preço não estava bom, que era difícil demais, uma vez chovia demais, outra hora geava, outra hora não tinha chuva, outra hora, cada hora era um problema. Então, falei, não, eu não quero mexer com esse negócio chato, senão vou fazer outra coisa, e foi aí que eu decidi mexer com TI, depois com marketing, com gestão, eu fiz estatística também, estatística pura, e aos 40 anos, decidi voltar para Minas, fazer um período sabático, e foi aí que eu me deparei profissionalmente com o café. Eu não conseguia ficar parada, sempre muito agitada, sempre estudei demais, sempre gostei demais do mundo acadêmico e de estar fazendo coisas novas. Eu havia decidido plantar flores na nossa pequena propriedade, porque eu não queria mexer com café. Então, eu fui plantar flores lá na propriedade e, nesse contexto, fui conversar com o então presidente, até hoje ele é o presidente do Porto Seco do Sul de Minas, o Kleber Marques de Paiva, para saber como que, através do Porto Seco, eu poderia exportar as minhas flores. Eu estava fazendo meu business plan, meu plano de negócios ali. E ele era também o presidente do Centro de Comércio de Café do Sul de Minas. Ele tinha uma exportadora de café, uma família super tradicional de café. Nós nos conhecíamos desde sempre, porque os nossos pais sempre foram muito amigos. E ele me ouviu falar das flores, no final falou para mim, não tenho nada para te ajudar com relação às flores, não, porque a gente não tem aqui em Varginha avião de carga, apesar de termos um aeroporto, não dá para viabilizar, eu não tenho câmara fria, naquela época ele não tinha, hoje o Porto Seco está super bem estruturado, mas a gente precisa da sua ajuda no café. Falei, mas como assim? Eu não quero, né? Eu falei, não mexo com café, nunca mexi, você sabe disso. Ele falou, não, mas conhecer de café aqui na região não falta quem conheça, né? Todo mundo conhece de café. O que nós precisamos é dessa sua experiência de mundo, de mercado, porque nós precisamos encontrar nichos, a gente precisa procurar saídas, porque o café está extremamente mal valorizado. E nós temos que encontrar saídas para isso. Foi assim que eu entrei profissionalmente no café, em 2002. Fiz um projeto, achei que ia ser só aquele projeto, voltei para as minhas flores, mas eles não me deixaram, e o café nunca mais me deixou, e paulatinamente eu fui me envolvendo cada vez mais. A partir de 2007, eu comecei a trabalhar muito com a BSCA, né, com a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e passei a dar dedicação integral ao setor, e nisso eu estou até hoje. É muito bonito escutar essa sua história, porque você saiu, né, da propriedade dos seus pais, foi para o mundo, foi estudar, viajou, foi para o exterior, e aí você volta com essa bagagem, e mesmo você ali querendo, né, ser contra ali, não quero ir para o lado do café, eu quero ter outras ideias, quero ir para o lado das flores, mas o café sempre teve ali junto com você, do seu lado, as pessoas ao seu redor também, colaborando, né, e te chamando para esse nicho, né, do café, e acabou que a sua carreira agora, até os dias atuais, é focado nessa commodity tão importante, nesse cafezinho que todo brasileiro, né, toma todo dia, de manhã, de tarde, e que é preferência também nacional. Eu queria falar, Vanúzia, sobre esse grande desafio que você tem agora de conduzir essa reestruturação e a modernização da Organização Internacional do Café. Quais são os seus planos para um direcionamento dessa cafeicultura global? Bom, Ângela, essa função, como você explicou no início do nosso podcast, a OIC ela foi criada através das Nações Unidas, ela é um organismo intergovernamental, então as representações dos países, ou seja, os delegados dos países que compõem esse conselho, são em sua maioria diplomatas ou pessoas com vínculo na administração pública direta em cada um desses países, ou seja, pertencem aos governos federais desses países. E este é o organismo máximo, essa assembleia, né, deles, né, esse conselho, é o organismo máximo da organização. Só que, paulatinamente, a gente foi vendo o que no mundo, acontecendo no mundo.
A iniciativa privada, o setor privado, o terceiro setor, as ONGs, as associações, ganhando cada vez mais espaço e movimentando cada vez mais os negócios de uma forma geral. E não foi diferente no café. Então, nós temos em inúmeros países, e a gente pode falar como exemplo o próprio Brasil, onde o café é um setor hoje desregulamentado, né? Nós estamos num livre comércio, né? É um mercado totalmente livre, que é conduzido, na sua maioria, pela iniciativa privada e que o governo, no caso brasileiro, ele trabalha em conjunto com a iniciativa privada. E quem dá as origens, as diretrizes, é o nosso Conselho Deliberativo de Política Cafeeira, do qual faz parte tanto o governo quanto o setor privado. Então, em muitos locais, isso passou a acontecer, né? O governo, paulatinamente, foi cedendo esse espaço ou transferindo essas responsabilidades para o setor privado. E a OIC, ela continua sendo um órgão dos governos, mas que a gente precisa ter cada vez mais a participação do setor privado. Eu venho, como o meu próprio currículo que você apresentou para o pessoal aí demonstra, venho do setor privado, né? Minha formação é toda, minha formação profissional toda dentro do setor privado. Eu venho com esse dinamismo, com essa agilidade que o setor privado acaba trazendo para a gente. E o ano passado, quando nós começamos a trabalhar a questão de o Brasil terá um candidato para assumir a OIC ou não, nessa eleição deste ano, uma vez que o atual diretor executivo, José Dauster Sete, que também é um brasileiro, formalizou no início do ano passado, em fevereiro de 2021, ele formalizou que não se candidataria a permanecer por outro mandato, né? Ele preferia já estar saindo da OIC na conclusão do seu mandato atual, que é em 30 de abril, nós começamos a discutir, quando ele fez essa formalização, nós começamos a discutir se o Brasil colocaria ou não um novo candidato e qual seria esse perfil. Como as discussões sobre o envolvimento da OIC, do setor privado na OIC, ela já vinha desde 2019, é um processo que vem desde antes da pandemia, ele é pré-pandemia. 2018, 2019, a gente vinha discutindo muito isso na OIC, qual seria o papel do setor privado, qual deveria ser o papel, o quanto o setor privado deveria estar envolvido na OIC. A gente pensou, discutiu aqui no Brasil, se não seria o caso de eu estar sendo a candidata. Foi uma surpresa muito grande para mim. Primeira vez que uma mulher vai assumir a organização. No começo eu achei que tudo bem, que a gente estava pensando numa maior participação do setor privado na organização, mas daí a direção executiva passar a ser, ou seja, a administração da OIC passar a ser conduzida por alguém proveniente do setor privado. Eu achei que era um espaço muito grande, né, um salto muito grande, mas o meu nome foi sendo colocado e todo mundo foi aceitando isso muito bem, e a minha eleição, isso quer dizer que esses delegados que vêm dos outros países, também dos corpos diplomáticos desses países ou da administração pública direta, eles querem esse tipo de mudança. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu vou ter ali, Ângela, essa questão de estar vindo com uma formação muito diferente. Isso já vai dar pode dar uma cara um pouco diferente para a organização, sempre obedecendo às regras, os regulamentos, os protocolos de um organismo das Nações Unidas, mas com certeza dando um viés mais dinâmico, talvez mais prático, mais mão na massa, que é muito o que eu sou, né? Então, a minha ideia é estar trabalhando sempre em conjunto com a equipe que está ali, com esses conselheiros, né, com o conselho, mas dando uma visão um pouco mais dinâmica, mais prática para tudo que a organização venha a fazer. Né? Eu acho que seria muito dentro dessa linha, né? O mundo nos pede isso atualmente. Com certeza. E a sua chegada na organização traz também, né,
um ar de refresco novo, de uma revigorada, né? E de novas oportunidades, um novo olhar, né, para esse setor. E hoje se fala muito, Vanúzia, em sustentabilidade na produção do café. Isso também vai ser uma pauta vigente durante a sua nova reestruturação? Bom, sustentabilidade, Ângela, é algo que está na pauta do café há mais de 20 anos. O café foi uma das primeiras culturas a desenvolver mecanismos de certificação de sustentabilidade oficiais, né, estruturados. Nós temos certificadoras internacionais trabalhando conosco desde a virada do século. Mas pouca gente conhece isso. Principalmente o consumidor final conhece muito pouco de tudo isso que a gente já vem fazendo pelo café há muitos anos. Isso, com certeza, todas essas questões de sustentabilidade já estão na pauta da OIC, e a nossa ideia é estar reforçando cada vez mais isso, que essa é uma linha minha de pensamento e de conduta já há décadas também, e com certeza nós vamos estar reforçando cada vez mais todas essas questões. Existem questões ligadas ao lado ambiental, que são bastante sérias e que nós temos que aproveitar esses desafios para transformá-los em oportunidades, assim como na questão social, e é muito bom a gente sempre falar também, sem medo, das questões da sustentabilidade econômica. Né? Muitas vezes as pessoas acham que isso não é relevante, mas é sim, porque em todos os elos da cadeia, começando pelo elo da produção, se você não consegue ter um produto que seja minimamente rentável, como você vai pensar no social, no meio ambiente, se está faltando comida na mesa para a tua família? Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo como um conjunto, buscar essa renda para o produtor, para o barista que está lá na outra ponta, para as cafeterias, para os donos de cafeterias, para as torrefações, para os traders, ou seja, para a cadeia como um todo. Nós temos que ter remunerações justas para todos na cadeia e precisamos que o consumidor entenda o que é essa remuneração justa e que ele esteja disposto a pagar por ela, né? A partir daí, a gente vai conseguir falar de mudanças climáticas, nós vamos poder falar de carbono, nós vamos poder falar de uma série de questões que envolvem todas essas questões ambientais, agroflorestas, cultura regenerativa, que hoje a gente está falando tanto, né? Tão gostoso falar disso tudo e aplicar isso tudo. E, ao mesmo tempo, estarmos falando de que lugar de criança é na escola, né? No Brasil, a gente não tem muito esse problema do trabalho infantil, mas em outros países isso é muito triste e muito pesado, então nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre escravidão moderna, né? Infelizmente, isso está aí, isso existe, e nós precisamos estar falando, isso é uma regra? Definitivamente não é. Né? Não é uma regra, você está falando, você ter a escravidão, assim como não é uma regra você ter o trabalho infantil, mas em alguns locais isso existe, a gente precisa entender as causas, elas são diferentes em cada local no mundo, e está trabalhando nessas causas para tentar debelar todas essas questões. Mas a gente vai sim trabalhar nisso tudo, com certeza. Aliás, a OIC já está trabalhando nisso tudo, e a nossa ideia é estar nesses trabalhos em parceria com o setor privado, com as ONGs, estar endereçando cada vez melhor as soluções para isso tudo. Você mencionou mudanças climáticas, e eu ia falar com você justamente sobre esse ponto muito importante em relação ao café. Nós vimos em Minas Gerais muitos produtores que perderam, né, seus campos de café por causa aí de problemas climáticos. E aí eu trago essa pauta aqui para a gente bater esse papo, porque essa questão é muito preocupante hoje com relação às mudanças do clima, o que vem por aí. Essa pauta das mudanças climáticas também vai fazer parte dessa modernização de trabalho, nessa cultura tão importante hoje para o produtor rural brasileiro? Com certeza, Ângela. Na realidade, ela não vai fazer parte, ela já faz parte, né? Eu acho que a gente está vendo, no começo o pessoal falava muito de aquecimento global. Aos poucos a gente foi entendendo
que não é exatamente ou não somente o aquecimento global, né? O que nós estamos tendo nós estamos nos deparando com eventos extremos cada vez mais com mais frequência, infelizmente, né? Então, o ano passado nós tivemos uma seca extremamente prolongada, nós tivemos 3 geadas, você falou de Minas Gerais. Pegou também ali a Alta Mogiana no estado de São Paulo. Minha família foi atingida pelas geadas. Na nossa pequena propriedade, a gente perdeu 50% da nossa plantação nas geadas. Aí depois também chuvas de granizo, e tudo isso afetando exatamente as mesmas regiões. Parecia que São Pedro estava olhando para a gente, falando, agora nós queremos ver se vocês são fera mesmo nessa produção, porque foi tudo sul de Minas, Cerrado Mineiro, quase que o tempo todo sendo atingido por tudo isso. Então, são efeitos climáticos extremos. Ao mesmo tempo, a gente via em uma série naquela mesma época, né, uma série de países do hemisfério norte experimentando temperaturas máximas nunca antes vistas. E agora a gente tendo muita chuva também, então o que a gente precisa fazer é entender todos esses processos. Muita gente coloca, mas isso tudo é muito cíclico, de tempos em tempos, de não sei quantas décadas, acho que são 3 ou 4 mais ou menos, a gente tem algo nesse sentido, só que nunca que se tenha conhecimento, nunca tivemos uma seca tão prolongada e dentro desse mesmo período geadas tão fortes como nós tivemos, né? Nós tínhamos tido secas prolongadas na década de 80, geadas extremamente fortes na década de 90, ou seja, um intervalo de quase 10 anos aí para dar um fôlego para a turma. Dessa vez não, foi tudo junto. E como que isso vai ocorrer daqui para frente? Não sabemos. Então, nós temos que trabalhar nessa questão de ir mudando, vamos mudar de local, isso faz sentido, não faz sentido, o que nós precisamos é ter varietais mais resistentes às secas, é trabalhar melhor o esquema do manejo de água e termos um pouco mais de irrigação, voltar a plantar café somente em regiões que não são tão suscetíveis à geada, como se fazia até antes da década de 90. Ou seja, existe uma série de questões de manejo, de administração, que nós podemos contar muito com os nossos órgãos de desenvolvimento e pesquisa. A Embrapa Café é sensacional nisso tudo, coordena aqui no Brasil o consórcio de pesquisa e desenvolvimento do café, né, que envolve uma série de universidades federais, institutos, fundações ligadas à pesquisa em todos os estados que produzem café. Então, a gente tem que ir administrando isso tudo, enxergando todos esses processos para que consigamos administrar tudo, né? Então, eu acho que é muito por aí, isso aqui no Brasil e em outros locais do mundo vai se dar o mesmo. As nossas ideias é estarmos trabalhando isso tudo dentro de contextos mais globais, envolvendo todos os institutos, as Embrapas de outros países e envolvendo todo o pessoal para que consigamos ir fazendo esses mapeamentos e esses trabalhos mais preventivos, né? Assim como na nossa saúde como ser humano, melhor prevenir do que remediar. Então, vamos ver tudo aquilo que a gente pode estar prevenindo para não ter que remediar depois, e nos casos em que seja necessário remediar, fazer o quê? Vamos remediar, né? Sim, e eu já quero deixar aqui para você contar com a gente aí nessa parceria dessas informações com relação às mudanças do clima, porque aqui a gente faz também um trabalho muito bacana de prevenir, né, de previsão, né, para o produtor rural. E até eu estava comentando com um dos meteorologistas aqui da Climatempo esses dias, e a gente já está falando sobre o frio do outono que vai antecipar um pouquinho, ele vai chegar um pouquinho mais cedo. Então, esse tipo de informação também é muito importante para o cafeicultor brasileiro, né? Porque ele já começa a pensar ali na gestão da sua planilha e colocando essa informação do clima ali para tomada de decisão. Então,
é fato que a mudança climática está, né, ela está aí no nosso dia a dia e a gente precisa lidar, né, com esse fator hoje para a gente ter a melhor produção, a melhor produtividade e não ser pego desprevenido. Bem, olha só, vamos falar de consumo do café, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países, né, milhares de países que consomem o nosso café. A gente vai precisar ter um trabalho aí muito representativo para a gente alavancar esse consumo frente a outros países. Isso é possível? Sim, isso é possível, sim. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho bem interessante. É preciso aumentar para alavancar mais esse consumo, para que a gente consiga ter um processo de renda para o produtor, né? Um equilíbrio entre a oferta e a demanda, para que nós consigamos ter preços justos, que seja uma economia rentável. O termo que a gente tem usado muito é prosperidade, né? O produtor precisa ter um valor de café que permita que ele tenha uma vida próspera, né? A gente não usa muito esse termo em português, mas esse foi o termo que ficou claro, assim, em ser falado em diversos idiomas diferentes, que é aquela questão de que o produtor de café não precisa ter vergonha de querer ganhar dinheiro. E isso é válido, isso é justo, isso é possível, né? Então, agora, para ele conseguir ter a prosperidade dele, a gente precisa ter quem queira comprar. A gente precisa ter a demanda por esse produto, e para se conseguir ter a demanda pelo produto, nós precisamos trabalhar junto ao consumidor, para que a gente consiga ter cada vez mais gente no mundo curiosa para tomar mais cafés, principalmente os jovens, né? A gente vê que existe uma demanda reprimida aí na juventude muito grande, muito interessante em todos os países, com essa veia aí do café, esse lado do café ligado à saúde, ligado à energia. É super legal tomar café nas academias, na hora da corrida, para se conseguir mais energia. Então, isso tudo nós precisamos ir trabalhando cada vez mais para aumentar esse consumo mundial, principalmente nas regiões onde ainda se toma pouco café. E hoje em dia, né, Vanusa, a participação dos jovens hoje em dia está muito refletida também a dois momentos, né? Não só no consumo do café, mas também eu começo a ver os jovens, né, de famílias que já são famílias dedicadas ao café, esses jovens voltando, né, para a sua origem e pegando gosto por aquele trabalho no campo e querendo mudar também toda aquela gestão, a forma de se produzir, né, cafés de diferentes tipos dentro da propriedade, ou alcançar uma excelência, né, nessa marca do café que ele produz. Então, eu começo a ver também esses jovens engajados muito em estar voltando para a sua origem. E isso é muito bacana também, porque contribui para fortalecer, né, esse produto tão consumido no Brasil e no mundo. Com certeza, Ângela, hoje a gente vê, e por que o jovem filho de produtor, ele está voltando tanto para o campo agora, o filho do produtor de café está vindo para o campo? Porque no campo hoje ele consegue trabalhar com tecnologia, com inovação, né? E ele está muito dentro dessa veia do café especial, de fazer diferente, da busca pela qualidade, com sustentabilidade. Esse é um jovem que foi para as universidades, muitas vezes teve a possibilidade, a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional. Então, ele vem com muitas ideias novas, e a geração, que eu posso dizer que é a minha geração, que é a geração dos pais desses meninos, é uma geração que também se abriu para receber esses filhos e deixar com que esses filhos testassem novas possibilidades dentro das suas propriedades. E aí eles estão gostando muito disso, e aí isso se torna uma coisa muito interessante para o negócio como um todo, porque a gente vê nas feiras internacionais de cafés especiais, por exemplo, a gente coloca os jovens conversando com os jovens,
São os jovens filhos dos produtores que já estão trabalhando, conversando com os jovens que estão começando a ser consumidores, né? Então, aí eles têm o mesmo linguajar, eles têm os mesmos interesses, eles participam, eles são da mesma geração. Sim. Então, este trabalho conjunto está fazendo com que a gente chegue a esse novo público dos dois lados da cadeia, você está certíssima. E eu te diria até mais do que isso, hoje você começa a ter os jovens também, a nova geração, assumindo ou já muito envolvida na indústria, nas torrefações, assim como são os jovens, a maioria dos empreendedores nas cafeterias. Então, sim, você começa a ver essa nova geração realmente ganhando corpo através da qualidade, da sustentabilidade, desses novos conceitos e com muita aplicação de tecnologia. Vanusa, nós temos um quadro aqui no podcast Agrotalk que se chama Alô Produtor. Nesse quadro, o produtor rural brasileiro, ele dialoga com a sociedade, ele conta um pouquinho sobre ele, sobre o que ele produz no campo e como que é a rotina dele diária. Vamos ouvir o episódio desse quadro de hoje. Sou Graziele de Camargo, produtora rural na cidade de São Cepé, região central do Rio Grande do Sul. E eu cultivo soja. Na minha região, estamos passando em 2 momentos na lavoura, em 2 situações. Colheita da soja das primeiras cultivares precoces e enchimento de grão nas cultivares mais tardias, de ciclo mais longos. E o clima devastou qualquer esperança de produção de grãos este ano, pois foram mais de 90 dias sem nenhuma chuva. A última chuva que tivemos foi em dezembro. Essa estiagem prolongada fez com que as plantas morressem e também as altas temperaturas, acima de 50 graus, por 10 dias seguidos, fez com que as plantas abortassem as flores e que caíssem as vagens, e nessa situação não há condição para ter grãos. Além disso, as plantas que resistiram, quer dizer que sobreviveram, estão com grãos avariados, ou seja, murcho, pequeno, sem forma, parecendo uma uva passa mesmo. A seca foi terrível e estamos percebendo que atualmente, a chuva é o insumo mais importante da lavoura, pois sem ela não adianta colocar adubação, não adianta trabalhar com solo, não adianta nada. A planta não vai sobreviver. Já iniciamos a colheita dos primeiros talhões com produção de 5 sacos por hectare, ou seja, perdemos praticamente 95% de toda a nossa expectativa de produção, que era 55 sacos por hectare. Infelizmente, estamos passando e vivendo esta triste realidade aqui no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para a gente como que foi desenvolver esse projeto em parceria com a Apex Brasil. Bom, eu vou te fazer até uma correção, Ângela. Eu não conduzi, não, eu sigo conduzindo. Eu ainda estou na gestão desse projeto e vou ficar até o final de abril, que é quando eu deixo a BSCA e vou deixar a gestão desse projeto. Esse projeto é um projeto lindo. A BSCA começou a trabalhar, a fazer parceria com a Apex, logo que a Apex foi criada em 2002, e ficou com o projeto há alguns anos, depois eles pararam o projeto em 2008 para 2009, nós reassumimos o projeto, reassumimos não seria nem a palavra, nós resgatamos essa ideia dessa parceria e montamos novamente o projeto. É um projeto que hoje fala da nação do café, né? Esse é o nome dele em inglês, a nação do café sendo apresentada para o mundo.
Através dele, nós levamos e promovemos a qualidade e a sustentabilidade do café brasileiro nos mais diversos locais do mundo. Antes da pandemia, eu cheguei a ficar mais de 50% do meu tempo fora do Brasil, participando de 13 feiras num único ano, para apresentar os cafés brasileiros lá fora. Hoje eu posso te dizer que, através desse projeto, a gente conseguiu ser realmente reconhecido no mundo, não só conhecido, porque conhecer de café brasileiro todo mundo conhece, mas ser reconhecido como sendo um fornecedor de qualidade, de diversidade, de consistência no mundo todo. Né? Então, hoje, quem disser no mundo que não sabe que o Brasil tem qualidade de café é porque não conhece de café, porque quem conhece sabe que existe. Esse convênio, ele é renovado a cada 2 anos, a gente vem renovando e tornando esse projeto cada vez mais encorpado, digamos assim, não só com ações de promoção, de participações em feira, como com uma ação extremamente importante de comunicação. Nós temos hoje uma agência de relações públicas contratada para fazer esse trabalho internacional conosco, de apresentar para o mundo exatamente o nosso lado sustentável e de qualidade, apresentando exemplos de Brasil mundo afora. E antes de sair da BSCA, eu ainda quero deixar mais já as sementinhas do novo projeto, da renovação desse convênio, já toda ela plantada, para que no final do ano o pessoal já faça essa renovação de convênio para os próximos 2 anos. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil e faz parte da cesta básica do brasileiro. Nas prateleiras do mercado, hoje, atualmente, o pacote de 1 quilo está variando aí em torno de R$19, R$20. A gente sabe que esse preço é um preço um pouquinho elevado para a cesta básica do brasileiro e tem muita gente sentindo no bolso aí esse valor. A gente também sabe que o que influenciou essa alta de preço são vários fatores que influenciaram essa alta, né? O clima foi uma delas, a parte também de produtividade, o que o produtor rural enfrentou no campo ano passado. Você acha que há uma possibilidade da gente conseguir aí, nos próximos meses, próximos anos, estabelecer aí um valor, acreditando aí no trabalho do produtor rural, na questão da logística, que esse preço fique ali dentro da cesta básica do brasileiro, fique com um preço um pouco melhor do que a gente observa hoje? Qual que é a sua análise sobre isso? Bom, Ângela, essa é uma pergunta bastante complexa, porque se a gente pensar, por exemplo, que com 1 quilo de café, você consegue fazer inúmeras xicrinhas de café, você vai ver que você está pagando centavos por uma xícara de café, né? E, na realidade, esse preço, ele não é um preço que hoje remunere bem o produtor, né? Assim como a indústria segurou ao máximo, no caso brasileiro, e eu acompanhei isso muito de perto, segurou ao máximo fazer qualquer tipo de reajuste, né? Mas realmente nós passamos por questões climáticas e hoje nós estamos passando por questões que, infelizmente, com a guerra, viraram manchete nos jornais nesses últimos dias e provavelmente vão continuar nas próximas semanas, que é a questão dos fertilizantes, né? Que é um insumo extremamente importante para o café também, como para todo o nosso agro. Nós estamos tendo custos de produção muito mais elevados, eles já vinham mais elevados, com preços mais majorados, em função de escassez, em função da alta do dólar e serem produtos importados, e agora, com a guerra, se tornam mais críticos ainda para todo o agro. Então, nós estamos falando de um custo de produção que ele realmente ele está mais elevado. Mais uma vez, eu acho que o grande ponto que nós temos é que mostrar mais e mais para o consumidor tudo isso que a gente passa, como a gente diz aqui em Minas, no campo, né, por essa peleja do produtor rural,
para que o consumidor entenda o processo como um todo. Eu não vejo, claramente, os preços do café cedendo, tá? Principalmente agora no curto prazo, por uma questão também de pressão inflacionária. Sim. Né? Nós estamos aí com a inflação, infelizmente, né, batendo a nossa porta. Então, você tem todo esse lado, os reflexos dos problemas climáticos que nós tivemos o ano passado, eles vão influenciar diretamente a nossa safra deste ano de café, né? Então, a falta de água o ano passado, as geadas do ano passado influenciam diretamente a colheita desse ano, que vai começar ali final de abril, começo de maio, a gente começa a colher esse ano. Mas é aí que nós vamos sentir a baixa de produção em função dos problemas climáticos do ano passado. Então, a gente vai continuar com uma pressão por preço esse ano, que deve ser estabilizada, eu acredito que só no ano que vem. Então, os preços, eu acho que a gente não vai ter muita mudança neles, não. Por isso que é importante, né, Vanusa, a gente trazer essa informação para quem está nos ouvindo e, principalmente, abrir, né, o diálogo do produtor, do cafeicultor com a sociedade, para a sociedade entender, né, quais são as dores também que o produtor passa no campo. Eu agradeço demais aí a sua colocação com relação a essa pergunta. E também fico muito feliz de você estar com a gente hoje aqui nesse episódio. É um episódio que, novamente, aqui eu quero parabenizar você. É um especial sobre o Dia da Mulher e a gente queria trazer a sua história aqui para o podcast para te homenagear e homenagear também todas as mulheres e lideranças femininas que estão espalhadas aqui pelo país e pelo mundo, que tanto trabalham aí para essa cadeia do agronegócio. Então, muito obrigada aqui pela sua participação e pelo seu tempo com a gente no podcast Agrotalk. Eu é que só tenho a agradecer, Ângela, pelo suporte, pelo carinho, pela atenção, por ceder esse espaço para a gente, né? Para a gente estar conversando nessa conversa tão gostosa sobre uma paixão nacional que é o nosso cafezinho. Exatamente. Conte com a gente aqui no podcast Agrotalk para disseminar esse conhecimento, esses seus projetos e precisando da gente, a gente está aqui. Volte sempre. Combinadíssimo. Até a próxima. Até. Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.